Então, o tema é muitos ou poucos, né? E eu estou sendo muito ministrada mesmo por esse tema. E uma das coisas que eu já aprendi é que o muitos, né? A parte dos muitos depende de Deus. Ele chama muitos, mas a parte dos poucos depende de nós. Apenas poucos correspondem, né, ao chamado. O desejo de Deus era que todos fossem. Então ele chama muitos, mas poucos correspondem. Vamos abrir lá em Mateus 22. Eu vou falar sobre Timóteo hoje, mas antes eu vou ler rapidinho Mateus 22. O tema que Deus colocou no meu coração é padrão dos fiéis, né? Quem foi chamado para ser padrão dos fiéis? Timóteo e nós, amém? Nós temos um padrão a seguir. E lá em Mateus 22 está escrito sobre a parábola das bodas, né? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa palavra ela nos ensina que o Senhor chama muitos, né? Muitas vezes Ele nos chama e nós não damos prioridade a esse convite, né? E o Senhor chama muitos e muitos, né, os rejeitam esse convite de Deus. E Deus não desiste, né? E é lindo como Ele prepara as bodas, né? Foi o melhor alimento, a melhor arrumação que Ele podia fazer. O que de melhor Deus podia fazer, Ele fez, que foi enviar o Filho dele para morrer por nós. Então Ele já preparou todas as coisas. Muitos rejeitaram e foram para os seus próprios campos, preferiram ficar com o pouco que tinham, né? Eu entendo que quando você é chamado para uma festa, você tem que se preparar para essa festa. Eles não quiseram se preparar. Aí o rei manda chamar todas as outras pessoas, né? E a palavra de Deus diz que a festa ficou cheia. Mas todo mundo permaneceu lá? Não. Quando o rei viu um convidado com roupas inadequadas, mandou embora, né? Mandou para fora, para o lugar de trevas. Então, quando o Senhor nos faz um convite, Ele nos chama como nós estamos. Mas nós entendemos que temos que nos preparar até Ele. E essa que é a diferença dos muitos ou poucos. E uma coisa que eu tenho sido ministrada muito forte é que poucos de nós, gente, eu falo por mim mesmo, poucos de nós queremos ser liderados. Quando eles rejeitaram o convite do rei, é porque eles não queriam ser liderados pelo rei. Eles teriam que se comportar de acordo com o rei, se vestir de acordo com o rei. E eles não quiseram isso, né? E a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos por isso, porque poucos querem se submeter ao rei. Amém? E aí eu queria falar sobre um exemplo de jovem na Bíblia que soube ser bem liderado, que é Timóteo. Timóteo foi liderado de quem? Dá aquele... Agora eu estou me sentindo como você se sente.
De Paulo, né? Timóteo foi liderado de Paulo. Timóteo foi um exemplo de liderado para nós? Foi, né? Depois ele se tornou um exemplo de líder? Foi. É tudo que o Rafinha já falou, eu vou só fortalecer o entendimento. Timóteo é um exemplo de um padrão, né? Que nós devemos seguir. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, a Fabíola é uma pessoa que está no padrão de Deus, está no padrão dos fiéis. Sabe, eu creio que esse é o desejo do seu coração também. Aquele irmão ali, ele vai seguindo o padrão dos fiéis. Quando você se torna padrão dos fiéis, você vai buscar casar com alguém que é padrão dos fiéis. Você vai ensinar o seu filho a ser padrão dos fiéis. A sua família vai ser a família tipo do pastor Manuel, padrão dos fiéis. Então, a gente aqui na juventude, eu sou jovem há mais tempo que vocês, então escuta. Muito mais tempo, né? Minha terceira juventude, glória a Deus. A União Feminina me aguarda. Mas é vontade de Deus que eu e Ricardo estejamos aqui para aprendermos a ser lideradas. E eu digo que eu estou aprendendo isso. E Timóteo era padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Você fala, Timóteo não é perfeito. Cara, ele pagava um preço para isso. A gente não nasce padrão dos fiéis. A gente se converte, não se torna padrão do fiel do nada. Existe um caminho, né? Existe um preço. E aí eu vou falar sobre isso, né? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, filho de um pai grego e mãe e avó judias, que se converteram. Ele nasceu em Listra, de Licaônica, e ele é reconhecido por todos da igreja, pela boa conduta dele. Abre lá em Atos 16, 1, 2. Quem era Timóteo? Como ele era visto? Atos 16, 1, 2. Vocês estão me escutando direito? Parece que estou acostumada. Parece que se eu falar assim, vocês vão me ouvir mais. Não. Desculpa, gente. Atos 16, 1, 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. No caso, quem chegou foi Paulo, certo? E aí ele viu Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele e tomando-o circuncidou. Então Paulo viu Timóteo e ouviu falar sobre ele. É como o Rafinha estava falando aqui, o líder, ele observa a gente e observa o que as pessoas falam de nós. É a questão do bom testemunho mesmo. É muito difícil dar um bom testemunho. É um preço que a gente tem que pagar para renunciar à nossa própria carne, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos traumas. Então, para dar um testemunho, tem que ser muito maduro. E Deus, Ele quer criar filhos maduros. Isso não tem a ver com o tempo de igreja. Tem a ver com o nível de submissão, que apenas poucos fazem. E a gente quer ser um desses poucos, né? E aí Paulo observou que Timóteo dava um bom testemunho. Se perguntarem sobre a sua vida, o que vão falar? Ninguém é perfeito, amém? Só Jesus. Mas quando alguém pergunta, como é que é a sua igreja? Como é que é o seu pastor? Cara, os nossos olhos até brilham. Ai, pastor Manuel, você... Não tem como você falar algo ruim. Ele é perfeito? Não. Mas ele paga um preço para dar um bom testemunho. E aí Paulo escolhe Timóteo. Na verdade, Deus escolheu Timóteo. Quando alguém escolhe a gente para fazer alguma coisa, para vir pregar, para ser o líder da juventude, é porque Deus escolheu a gente. Amém? Então, se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda não quis. Ainda não é o momento. Enquanto Timóteo estava lá nos bastidores, ele buscou por isso, né? Ele buscou criar um bom testemunho para glorificar o nome de Deus. Então, Timóteo ele dava bom testemunho. Amém? Ele não era desobediente. Vocês acham que ele fazia o que ele queria, na hora que ele quisesse? Não. Vocês acham que ele aparecia, por exemplo, na juventude dele lá? Ele só aparecia quando dava? Não. Timóteo ele aparecia quando tinha prova no dia seguinte, quando tinha que entregar o TCC. O Luiz e a Esther, quando estavam prestes a se casar, eu fiquei impactada que a Esther pregou um final de semana antes do casamento dela. Ela podia falar, não, estou soberbada com o meu casamento.
Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, quem me evangelizou foi a Madelon. Também ela era nível hard. Glória a Deus por isso. Então eu ia defender a tese lá. Ela falou, não, vamos para o evangelismo. Eu falei, mas amanhã, vamos para o evangelismo. E eu dou glória a Deus por isso. Que a gente, eu e Ricardo somos assim, né? Buscando isso na nossa vida. Não é fácil e nem sempre a gente acerta. Mas a ideia é essa. Timóteo, ele participava de intrigas, de fofoquinha? Não. Gente, uma coisa que eu tenho descoberto também, tem até falar com as meninas, quando a gente se envolve na obra de Deus, a gente não tem tempo. É igual Neemias, vão chamar você, desce aqui para falar comigo, não tem tempo para falar com você. Não tem tempo para perder, para as intrigas, para as fofocas, porque eu tenho uma obra muito importante para fazer. Gente, Deus tem uma obra muito importante para fazer através da vida de cada um aqui, através da vida dos poucos que se submetem. Amém? Qual era esse padrão, né? E aí você vai estudar um pouco sobre Paulo. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 7. Qual é o maior legado que um líder deve deixar para a gente? E eu posso dizer que o nosso pastor tem deixado, que o Rafinha quer deixar para nós. É combater o bom combate, amém? 2 Timóteo 4, 7. Paulo diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso foi o que Paulo fez. O que Paulo ensinou para Timóteo? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 1. Volta lá. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, 18. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. 1 Timóteo 1, 18. Diz assim, este mandamento eu te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, né? Combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual vos fizeram naufrágio na fé. O líder, ele vive as lutas dele, ele combate o bom combate para glorificar o nome de Deus, mas também para ensinar o liderado. O nosso pastor, ele é um homem que combate lá na trincheira de oração o bom combate. E o que ele vai nos ensinar? A combater o bom combate. Então Paulo, ele deixou um legado na vida de Timóteo. E com certeza Timóteo deixou esse legado, foi perpetuando até chegar a nós. O liderado, ele recebe o legado do líder. Amém? A maior herança que o nosso pastor dá pra gente, né, que hoje, né, pastor Rafinha, ó, já recebeu? Hoje o pastor chamou o Rafinha de pastor Rafinha, gente, e glória a Deus por isso. É um legado, ó. O meu legado é combate o bom combate, guarda a fé. Foi isso que Paulo fez e isso que ele ensinou a Timóteo. Combate o bom combate, ou seja, não fica parado, não fica anestesiado, não. O Evangelho não é isso, o Evangelho é um combate o tempo todo, né? E as nossas armas são espirituais. E guarde a fé. Amém? E aí Paulo diz em 1 Timóteo 19, né, que eu acabei de ler. Alguns rejeitaram isso porque naufragaram na fé. Naufragar na fé é afundar na própria fé, digamos assim. A letra mata, certo? A gente pode saber muito da letra. A gente já pode ter pregado, expulsado demônios, curado. E Jesus vai chegar lá na frente e falar, não conheço vocês. Vocês não combateram o bom combate. Porque Jesus é o nosso bom pastor. E ele combateu o bom combate, Jesus? Com certeza, né? Ele desceu dos céus já combatendo o bom combate. Não foi quando ele começou a sofrer na cruz, foi quando ele se esvaziou da glória dele. Já começou o combate dele ali. Amém? Por nós, o combate que nós não poderíamos combater. Tudo que Deus nos faz viver é porque nós aguentamos nele. Às vezes é um combate na sua família, um combate no seu local de emprego, um combate na sua vizinhança. Às vezes é dentro de você, dentro de nós tem muitos combates, muitos conflitos. É a nossa carne militando contra o espírito o tempo todo. Esse é o maior combate que nós temos que enfrentar. Amém? E Timóteo aprendeu isso com o líder dele, que viveu isso também.
Aí eu notei aqui que antes de se tornar um grande líder, Timóteo foi um grande liderado. Se eu for um liderado mais ou menos, certamente eu vou ser um líder, se eu for, mais ou menos. Então, eu quero aprender isso. Nesse ano, 2019, para mim é um ano de mudança, para mim e para o Ricardo. Porque a gente sempre foi atuante. Mas esse ano Deus falou, vocês vão aprender a ser liderados. Até deu vontade de chorar, porque para mim está sendo a maior revelação, assim, uma das maiores revelações da minha vida é aprender a ser liderado. Porque um dia eu vou ensinar isso para o meu filho, para minha filha. Estava falando com a bebê, né? Tudo que eu estou aprendendo, eu quero ensinar para eles. É como um pastor, né? Um líder. Ele aprendeu vivendo. E eu quero viver para ensinar para os meus filhos. Eu quero viver para ensinar para os meus liderados. Amém? Tudo que a gente vive é para ensinar. Se você hoje entender isso, de fato, você vai escolher para casar uma pessoa que vive isso também. Porque você vai querer viver isso na sua casa. Está desempregado, vocês não vão ficar desesperados. Vocês vão dobrar os joelhos e vão orar. Vocês vão combater o bom combate através da oração. Está com problema no casamento, está com problema, alguma enfermidade, vocês vão buscar os recursos, mas vocês vão orar juntos. E vocês vão ensinar isso para os filhos de vocês. Amém? Como uma palavra que eu já recebi para a minha vida, eu libero para vocês também. Dos seus descendentes haverá reis, e eles vão restituir o que foi roubado. Mas eles vão precisar aprender com você. É esse o legado que o pai deixa para o filho, que o líder deixa para o liderado. Amém? Vamos abrir em 1 Timóteo 4, do 11 ao 16. Paulo não podia falar isso para qualquer pessoa, para muitos. Ele só falava para Timóteo, para os poucos que conseguiam ouvir, que os ouvidos não coçavam diante da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 11, diz assim: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você se salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Gente, é muito lindo isso, porque é uma palavra de vida, né? E é só palavra fácil de fazer? São ordens fáceis? Não. O líder, né, como o Rafinha fala também, eu tenho aprendido isso. Ele sabe para quem ele pode falar algumas coisas. Paulo sabia que podia falar isso para Timóteo. Timóteo, você vai morrer mesmo para a sua carne. Para viver para Cristo, você vai morrer para a sua carne. Você vai ter que meditar, você vai ter que amar mais e ser menos amado. Você vai ter que ser o exemplo. O exemplo é aquela pessoa que está na frente, não pode vacilar. Se vacilar, muitos podem cair juntos. Então, caso vacile, vai correndo para a trincheira de oração, vai orar, vai buscar revestimento, vai buscar em Deus sair daquilo. Eu tenho aprendido também que quando eu tenho um problema para resolver muito grande, ou quando eu fui ferida, né, estou nervosa com alguém, briguei com alguém, eu já penso logo, peraí, eu tenho que resolver isso agora, rápido. Eu já tento resolver aquilo o mais rápido possível, para aquele sentimento não crescer. Porque eu sei que se crescer fica mais difícil de domar. Né? O nosso maior inimigo muitas vezes é a nossa própria carne. O diabo ele só se aproveita disso, né? Ele é oportunista com as brechas que a gente dá, né? Então Paulo, ele exortava o tempo todo Timóteo. Ele chamava, né? Ai, meu filhinho amado, vem me ver. Paulo tinha um relacionamento com Timóteo. O líder, ele tinha um relacionamento com o liderado dele. Ele chamava de filho. Amém? Mas ele também exortava. Porque ele queria ver Timóteo crescer, como ele, né? Seja meu imitador, porque um dia eu vou imitar você também. Amém? Abre lá em 2 Timóteo 4. Paulo não pegava leve com Timóteo, né? Ele exortava Timóteo o tempo todo. Timóteo, seja diferente, seja diferente.
Você é novo, não despreze a sua juventude. Não acha que você é jovem e pode fazer o que quiser agora, depois você se converte. Esquece isso. Porque se você fizer o que você quiser agora, você só vai colher os frutos depois. Então começa a plantar certo agora, na sua juventude, né? Aí Paulo fala assim para Timóteo. 2 Timóteo 4, 3. Virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quem vai fazer isso? Muitos, certo? Mas ele fala assim para Timóteo no 5. Você é parte dos poucos. Seja sóbrio. Em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Seja diferente, vá na contramão do mundo mesmo. Na sua casa, no seu emprego, na igreja. Seja aquele que faça a diferença. O Espírito Santo capacita vocês. Amém? Esse é o conselho de Deus para nós, né? E Timóteo, ele seguiu Paulo em várias viagens missionárias, né? Atenas, Éfeso, Corinto, Tessalônica, Macedônia. Timóteo, ele seguia Paulo, estava perto de Paulo. Timóteo amadureceu com Paulo. Então, quando nós estamos perto de alguém que está buscando Deus de verdade, a gente é influenciado por isso. Amém? Uma coisa que eu aprendi assim que eu me converti também, que a gente entra na igreja e acha que todo mundo é perfeito e tal. E aí eu aprendi, não, peraí, eu vou escolher as influências, as pessoas que vão me influenciar. Então eu ando com muita gente, mas eu sei quem pode me influenciar. A gente tem que aprender isso também. Amém? E Timóteo escolheu Paulo, Paulo escolheu Timóteo. Um escolhe o outro. Amém? E Timóteo amadureceu com Paulo. Vamos ler lá em 2 Timóteo 1. É muita Timóteo, né, hoje? 2 Timóteo 1, do 6 ao 8. Por esse motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Certamente Timóteo poderia ser tímido, envergonhado, ou então ele estava sofrendo muita perseguição. Porque Paulo chega para ele e fala, não tenha medo. Não tenha medo, né? Deus te deu um espírito de fortaleza, de moderação, não te envergonhes do testemunho. Certamente Paulo estava passando por alguma situação que podia envergonhar ele por seguir a Cristo. Então, muitas vezes você no seu trabalho, em algum lugar do mundo, né, secular, você pode passar por alguma situação que vai te gerar uma perseguição. Vocês já viveram isso? A gente tem que viver isso. A gente precisa viver momentos de perseguição por ir contra o sistema do mundo, né? E Paulo não iludiu Timóteo. Timóteo, você vai viver isso, não foge disso. Lembra que o espírito que está em você é de ousadia, é de força. E ele está com você todos os dias. Não te envergonhes. Então, Timóteo amadureceu com Paulo. Timóteo devia ser muito tímido. Eu não sei por que eu penso em Timóteo tímido. Ele ali no cantinho dele, aí alguém fala, você, meu filho, você vai ser padrão. Muitos vão te ver. É mais fácil a gente fazer as coisas certas, né? Se não tiver aquela pressão de ter alguém olhando pra gente. Você pode errar e acertar que ninguém vai saber. Mas quando a gente está à frente, quando Deus escolhe você para estar à frente, na sua casa, na igreja, seja onde for, muitos vão observar vocês. Então a gente realmente tem que se preocupar com o testemunho, em ser um padrão dos fiéis. Amém? Paulo ensina Timóteo a ter autonomia, né? Diante dos desafios. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, 10 e 11. Eu tinha outra versão, acabei vendo com outra Bíblia, mas na minha versão da outra Bíblia dizia que você tem me seguido de perto. Alguém tem essa versão aí? Tem. Você tem me seguido de perto. A minha não. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, né? Tem me seguido de perto.
modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Você imagina, Paulo sofreu muitas coisas, muitos abandonaram Paulo, porque não aguentaram a pressão. A gente vive em outro contexto. A gente não tem uma perseguição física, né? Ainda, enfim. Mas existe uma perseguição espiritual. Vocês entendem, né? No mundo, no sistema, existe uma perseguição espiritual. Para nos tirar mesmo, para nos envolver. Amém? E Paulo ensinou isso para Timóteo. Timóteo, eu vivi essa perseguição. Eu fui presa, eu fui açoitada. Mas você tem ficado perto de mim o tempo todo e você tem aprendido isso. O liderado, ele, cada vez mais perto do líder. Quando eu falo, né, o líder de Deus, o liderado de Deus, amém? Sem as perfeições. Quando a gente chega muito perto do líder, a gente compartilha momentos difíceis até para o líder. A gente vê as qualidades, vê os defeitos. A gente vive momentos bons, momentos ruins. E essa é uma das coisas que eu tenho aprendido esse ano, né? A aprender a ser liderado mais perto. Mas quanto mais perto a gente está, mais cobrada a gente vai ser, mais exortada a gente vai ser. E aí a gente tem que aprender isso, porque no mundo a gente quer ser cada vez mais livre, né? Para escolher fazer o que a gente quer fazer. Né? E quando a gente entende que, cara, eu preciso aprender a ser liderado, engraçado, que a gente sempre fala assim, eu quero aprender a ser líder. Mas eu vejo que Deus, ele fala, não, meu filho, não quero aprender a ser líder. Quer aprender a ser líder primeiro, você tem que aprender a ser liderado primeiro, porque depois você só vai reproduzir o que você aprendeu. Então, aprenda a ser liderado primeiro. E se eu quiser, você vai ser líder de alguma coisa ou não. Embora a gente tenha sempre que liderar nós mesmos, né? Então, o Rafinha é o nosso líder, mas eu preciso liderar o tempo todo as minhas emoções, a minha carne, né? Mostrar para ela queimando. Né? Então, assim, o tempo todo a gente está sendo ministrado para amadurecermos como Timóteo amadureceu, né? Já encaminhando já para o final, eu percebi que Timóteo realmente é um exemplo para nós, porque ele compreendeu o projeto que Deus tinha para ele. Ele compreendeu que havia um projeto para Paulo e Timóteo estava dentro disso. Qual é o projeto que Deus tem para a nossa igreja, para a Nova Jerusalém, aqui do Sampaio? Qual é o projeto que Deus tem para a nossa juventude? Deus tem revelado para os nossos pastores, para os nossos líderes. Será que a gente comprou esse projeto? Eu digo para vocês que eu tenho aprendido a fazer isso. Eu tenho aprendido a beleza de fazer isso. Você comprar a bandeira que o seu líder está levantando, que o seu pastor está levantando. Então vai ter a cantata, né? No terceiro domingo, tem as consagrações. Depois que eu entendi isso, eu venho em tudo, gente. Tem as consagrações, tem os jejuns, tem os cultos, tem a intercessão, tem o teatro, tem tudo, tem muita coisa. Isso tudo está dentro do projeto que Deus tem para nós, aqui na nossa igreja. A gente já precisa aprender isso, a abraçar esse projeto. Assim como Timóteo abraçou o projeto que tinha na vida de Paulo. Precisamos buscar o entusiasmo, né? Reavivarmos. Hoje o pastor de manhã, mais uma vez, né? Ele colocou todos os pastores para orarem por avivamento. Eu sei quando eu estou morna. Muito fácil ficar morna. Muito fácil, gente. Hoje, daqui a pouco, eu posso ficar morna. O tempo todo. A mornidão é um estado normal da carne, né? Se deixar. Então, a gente sabe como a gente está. A gente precisa se discernir. Né? E Paulo ensinou isso para Timóteo. Timóteo, aviva, busca se reavivar, busca se animar. Porque nem sempre eu vou estar podendo falar com você isso. Vai, meu filho. Nem sempre vai ter alguém chamando. Vai lá, vai ter jejum. Nem sempre. Vai ter que... Paulo criou Timóteo para ser maduro, porque ele seria um líder na frente. Então a gente precisa entender isso. Cara, como que eu estou? Eu preciso me reavivar. Eu estou orando, eu estou jejuando. Eu estou, simplesmente também só ativista no ministério? Não é isso também, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. O tempo todo a gente tem que se discernir, né? E quase nunca a gente fica satisfeito, eu acho.
Mas ter um mentor é importante, né? Por que ter um líder é importante? Que me chamou a atenção isso. Porque você recebe exortação? Recebe. Mas você recebe também muita motivação, você recebe uma palavra de ajuda, de conselho, você recebe atenção, né? Você fala, pô, assim, eu quero conversar e tal, falar alguma coisa sobre a minha vida, eu vou ter atenção, mas eu vou ter que dar satisfação também. Então, às vezes a gente escolhe, né? Você é líder só para isso. Agora, a parte que eu tenho que oferecer, e foi exatamente essa diferença dos muitos e dos poucos. Poucos quiseram ir para a casa do rei, porque sabiam que teriam que mudar de vestes, né? A gente sabe que quando tem um jejum, a gente sabe, já vou ver aquilo que não estou muito afim de ouvir, então nem vou. Né? E Timóteo, ele sempre estava presente, sempre perto do líder, né? E fazendo as coisas de Deus. Havia muitos como Timóteo, né? Muitos jovens como Timóteo. Não muitos como Timóteo, mas havia muitos jovens como Timóteo. Mas ele é que chamou a atenção, pelo bom testemunho dele. E eu também aprendi que existe uma diferença entre entender e aprender. Timóteo certamente tinha muitos amigos que ouviam também os pastores dele falando lá. Só que talvez muitos entenderam o que era falado, mas não aprenderam. Isso aqui eu aprendi, eu falei, gente, que lindo. Porque você pode estar aqui entendendo tudo que eu estou falando, né? Estou falando português, você está me entendendo. Mas aprender é quando a gente entende, apreende aquele conhecimento e pratica. Então, Timóteo aprendeu as coisas que Paulo ensinava. Teve outros lá, que agora não lembro o nome, que abandonaram Paulo, que ouviram a mesma coisa que Paulo, que Timóteo, mas só entenderam, não aprenderam, que aquilo ali era a palavra de vida eterna. Aconteceu isso com Jesus, né? Que Jesus até falou, alguém mais quer ir? Adoro essa parte. Jesus não segura ninguém, né? Jesus fala, a porta aberta, para você entrar e sair. Né? Equilíbrio emocional. Timóteo também, ele é muito impressionante, porque, cara, Paulo só falava palavra difícil, assim, palavra dura. Imagina, todo culto ser assim, ó, presta atenção, medita, todo culto. Não tem uma música tocando, não tem nenhumas luzes, não tem nenhum teatro que é de Deus, mas não tem nada que venha chamar um pouco a atenção. É só exortação. Timóteo tinha um equilíbrio emocional tão grande que ele não precisava de distração, de entretenimento. Eu não vou dizer que ele precisava, mas ele domava aquilo. Simplesmente ouvir a verdade era o suficiente para aquele liderado. Então eu busco a Deus, eu falo assim, eu quero ser assim. Eu quero o entendimento, para não pecar contra ti, né? E Paulo dizia só as verdades, né? E Paulo não media as palavras, né? Paulo era muitas vezes pesado lá com a verdade. Ó, Timóteo, muitos vão ouvir o que eu estou falando, vão ficar assim, ai, coçando o nariz. Mas você não, você vai ser sóbrio. Não fica brincando na hora errada. E aí na hora do culto, eu acho bonitinha, a postura sóbria. Preste atenção no que o pastor está falando. Isso também eu aprendi. Eu não era sóbria, tão sóbria nos cultos. Pegava o celular, estava olhando a hora, aí conversava. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu falei, gente, que bom ser liderada, porque eu posso olhar e falar, cara, ele nem pisca, ele está ali. Sabe, é uma coisa, a gente tem que saber quem vai influenciar a gente. Entende? A gente pode andar com todo mundo, mas quem vai influenciar a gente? Amém? Timóteo era muito esperto, cara. Ele era muito esperto. De Deus mesmo, a gente tem que ser assim. E Paulo dizia a verdade, né? Aqui nós somos liderados, mas precisamos liderar as nossas emoções através do fruto do Espírito Santo, domínio próprio, né? As emoções, elas vão mudando o tempo todo. Eu não sei como é que é a cabeça do homem, mas a cabeça da mulher é muito, assim, as emoções vão mudando os nossos pensamentos, deixar. Ainda mais quando a gente está mesmo fisiologicamente falando, naqueles dias, muda tudo, parece que vem uma tristeza do nada, aí você fala, gente, que vida triste. E aí se você decidir naquele momento, vai ser horrível. Então, a gente precisa ter um controle mesmo. Isso, sabe, parece, mas numa situação de pressão, Timóteo, ele queria desistir talvez. E Paulo falou, não desista, seja corajoso. Não vai pelo que você está vendo. Seja como Josué e Caleb, não vai pelo que você está vendo. Não faz, não toma nenhuma decisão. Ah, não vou entrar nessa terra não. Porque lá tem muitos gigantes,
muros são enormes, eles estão armados, tudo verdade, mas não olha para isso. Vai pela palavra de Deus, né? E aí, para terminar, eu anotei aqui alguns tipos de liderados, né? Eu falei, Jesus, me transforma numa liderada decente, né? E aí, alguns tipos de liderados. Vê aí qual você se encaixa. Não precisa levantar a mão, tá, irmão? Porque aqui é para a gente aprender e mudar. Não para, né? Isolados, tem os liderados que são isolados. Ficam sempre isolados, né? Não vou falar mais nada. Isolados. Não querem se envolver porque já se traumatizaram em outro lugar, já falaram muitas coisas e não quis ouvir, enfim. São os isolados. Amém? Timóteo era isolado? Ele estava ali o tempo todo, gente. É igual Josué com Moisés, né? Eliseu, Elias. Estava lá. Tem os liderados que são espectadores, só assistem. Né? Eu, graças a Deus, quando eu fui evangelizada, a pessoa falava o tempo todo, você não vai para o culto assistir o culto, você não vai ser assim. E até hoje eu tenho uns traumas, assim, eu sonho com ela falando isso. Porque ela falava, você não vai ser assim. Pelo amor de Deus. E aí eu lembro de um louvor do pastor Cirilo, que ele fala, se você ficar sendo espectador, no arrebatamento você também vai ficar assistindo, né? Vai ser espectador. Aí quando eu vi esse louvor também, eu falei, que terrível. Então, não seja espectador aqui, amém? Ninguém precisa falar para você levantar as mãos, sabe? Ninguém precisa. Porque se você crê que tem um Deus aqui que é digno de toda adoração, que é digno da sua atenção, você vai dar, você vai fazer. Então, parte da sua fé, né? Liderados que são envolvidos, mas não são submissos. Eu me encaixo, assim, nesse, eu estou tentando sair disso. Amém? Super envolvida, mas não tão perto, assim. Mas o Senhor transforma a gente. E não é homem que convence a gente, é o Espírito Santo. Amém? Então, a gente precisa aprender isso. Já estou na minha terceira juventude, gente. Aprende logo na primeira juventude, que já evita perder tempo. Ativistas, mas sem relacionamentos, vive correndo para lá e para cá, mas o relacionamento não cultiva isso. Pode ser do líder, do liderado. Você vê Paulo chamando... Paulo era meio ignorante às vezes, gente. Mas Paulo olhava para Timóteo e falava, meu filho amado, vem cá que eu vou te ensinar umas coisas. É assim, sabe? Um relacionamento. Talvez não te ficar sempre junto, mas você olha e fala, cara, que eu amo essa pessoa e eu confio nessa pessoa, eu sei que ela me ama e quer o meu bem. Então eu vou ouvir. Amém? Ou o liderado como Timóteo, né? Que eu tentei descrever aqui rapidamente, para a gente poder meditar, né? Uma palavra para a gente meditar. Timóteo tinha, assim, a juventude, tinha tudo para deixar para depois isso, para aprender depois, mas ele quis aprender. Então ele acabou se tornando mais maduro do que muitos adultos, muitas pessoas mais velhas. E eu volto a dizer, quando a gente se busca ser assim, a gente vai atrair pessoas que vão, se não são assim, elas vão se tornar assim também. Sabe? Você vai formar uma família desse tipo, que é uma família que é um padrão dos fiéis. Vai estar você, vai estar o seu marido lá com o bebezinho lá atrás, você vai estar aqui, sabe, buscando a Deus e está desempregado e fala, Senhor, vamos orar. Eu acho isso lindo, sabe? Então a gente constrói de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E é isso, essa palavra, muitos ou poucos, né? Eu queria deixar essa palavra para vocês meditarem. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque poucos querem ser liderados, de verdade. Poucos querem ir para a casa do rei, saber que tem que se preparar, que vai ter que se comportar, que vai ter que respeitar as regras, que vai ter que entrar no esquema do rei. Né? E assim, e chega o caso de você entrar na casa do rei e estar com a roupa, está todo errado, e o rei manda você sair. Eu não quero viver isso, eu sei que vocês também não querem, senão vocês nem estariam aqui. Amém? Então, espero que possa edificar a fé de vocês, que vocês possam pensar nisso. Eu não digo que eu já alcancei esse nível, estou longe, mas é o meu foco de vida, porque eu quero a minha família assim, eu quero ensinar isso para o meu filho. E a gente só ensina para o próximo quando a gente aprende. Senão é só letra, né? E a pior coisa é quando o pai quer ensinar para o filho uma coisa que o pai não faz. O filho rejeita. O filho não rouba não, e o pai rouba. Cara, o filho fica revoltado com isso.
Então eu quero viver as verdades de Deus para poder a minha família viver e glorificar o nome de Deus. Meninas que estão solteiras, né, os meninos também, busquem isso, porque quando eu estava solteira, eu buscava muito a Deus. Eu falei, Senhor, aleluia, deixa eu elogiar agora. Senhor, eu quero um varão que seja assim, doidão também, que busque o Senhor, que não precisa ficar, vamos lá, não, ele vai buscar Deus. Porque hoje ele que me busca. Demorou pouco. Mas, tô brincando, mas é isso, sabe? E a gente sabe que a nossa família vai ser assim também. E se de repente você já está casada e você não vê o seu marido assim, você vai orar, falar, Senhor, eu quero meu marido um padrão do fiel também, um padrão de pai, e eu um padrão de mãe, meu filho um padrão de filho. Que é isso que Deus tem pra gente. Amém? Eu não li uma palavra, mas agora que eu lembrei, que Paulo fala para Timóteo, né? Timóteo, quando você for exortar alguém mais velho, exorta com respeito. Quando for exortar a viúva, faz com respeito. Paulo era um pai para Timóteo, ele ensinou Timóteo os princípios. Quando você for falar com alguém, fala com respeito. Você é o líder, mas fala com respeito. Então, a gente precisa ouvir os conselhos que o nosso líder tem pra gente. Sabe? Eu dou glória a Deus mesmo, sabe? Pela vida do Rafinha, da Robertinha, pela vida dos nossos pastores, porque a gente está num lugar muito bom. Tem muitos lugares por aí que é difícil obedecer os líderes. Só a graça, entendeu? Mas Deus tem propósito. Mas aqui a gente está num lugar que é uma terra fértil. Então você se envolva, sabe, irmão, entrou para o teatro, glória a Deus. Porque quando você assume um compromisso, né? É mais do que um teatro, é uma obra de Deus. Então agora você está dentro. Então, assim, que cada um venha se encontrar no corpo de Deus e aceitar ser liderado. Eu acho que esse é o maior mistério para o cristão. É aprender a ser liderado, porque ele vai aprender a ser filho. Amém?